Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, servindo a comunidade. Mas eu quero iniciar hoje contando um fato. Há alguns anos atrás, eu morei na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná, uma cidade muito conhecida, em virtude de ter um porto, o maior porto exportador de grãos do país, fica na cidade de Paranaguá. Por sinal, é aquilo que movimenta a cidade, o porto que dá vida à cidade de Paranaguá. É uma cidade muito boa, muito agradável. Eu morei durante 2 anos, período de 2 anos, eu morei na cidade de Paranaguá. Morava bem no centro da cidade, num lugar chamado Centro Histórico. E próximo da onde eu morava, havia um parque muito grande, turístico, um centro turístico. E esse centro turístico era cortado por um rio, é até hoje cortado pelo rio Itiberê. O rio Itiberê, ele corta a cidade e vai até o porto de Paranaguá. E do outro lado do rio, já no oceano, existe uma ilha chamada Ilha dos Valadares. É uma ilha dormitório, muita gente mora ali, o preço do lote até hoje é muito barato, então as pessoas moram ali, há muitas residências populares construídas nesta ilha, uma ilha bem movimentada. Há 2 maneiras de se chegar na ilha. A primeira delas é por barco, uns barcos pequenos chamados batera, que funcionam tipo táxi. Leva de 4 a 6 pessoas, paga-se uma taxazinha e atravessa tanto para a ilha quanto para o continente. A segunda maneira de se chegar na ilha é por meio de uma ponte que foi construída há alguns anos atrás, e por essa ponte pode-se passar a pé, ou de bicicleta, ou no máximo de moto. Outros veículos não podem passar naquela ponte, exceto ambulâncias e veículos da polícia. Portanto, não é tão difícil e não é complicado chegar na ilha. Da casa onde eu morava, dava para ver a Ilha dos Valadares. Da padaria onde eu comprava pão todas as manhãs, era possível ter acesso à ponte. Pois é, só que eu morei ali 2 anos e nunca fui à Ilha dos Valadares. Nunca, fui convidado várias vezes. Eu tive curiosidade, às vezes, qualquer dia eu vou atravessar a ponte e vou lá conhecer os Valadares. Nunca fui. No dia de mudar-me para cá, a mudança já estava sendo colocada no caminhão da transportadora. Eu fui a um restaurante almoçar com a minha família e eu falei, olha, eu hoje vou ter que atravessar essa ponte, vou ter que, pelo menos eu vou poder dizer para outras pessoas que eu fui até a Ilha dos Valadares. E assim eu fiz. Exatamente no dia de vir embora, eu atravessei a ponte e fui lá para conhecer a ilha. Eu tive 2 anos de oportunidade e não fui. Isso acontece com todos nós. Às vezes nós temos coisas muito próximas, perto de nós, e a gente não vê, não observa. E na nossa cidade, aqui na nossa cidade, existem tantas coisas boas, existem tantos lugares bonitos, pontos turísticos, e muito tupaense não conhece. E nós temos aqui também entidades que prestam um serviço simplesmente espetacular nas diversas áreas. É o caso da Associação Betel. A Associação Betel está instalada aqui e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a associação, o que ela faz, mas pouca gente sabe, pouca gente conhece o trabalho da associação. E estão conosco hoje o Silas Gomes Duarte, que é o coordenador da Associação Betel, e a Lélia Ranieri Duarte, sua esposa, que é assistente social e orientadora também na Associação Betel. E nós vamos então conhecer um pouco daquilo que a nossa cidade tem e do que que serviço está prestando para a comunidade, para a sociedade. Silas, você vai bem? Bem, graças a Deus. Tudo bem, Lélia? Prazer receber vocês aqui, graças viu? a Deus. Nós vamos bater um papo e queremos conhecer vocês primeiro. Você é natural de onde, Silas? Eu sou natural de Santo André, nasci ali no ABC Paulista, né? E depois mudamos para São Bernardo do Campo, enfim, aí uma longa trajetória aí. Uma longa trajetória? É porque o meu pai, ele era funcionário do antigo Banespa, né? Então, sim, vida de bancário, sempre mudando de cidade. Muda de uma cidade para outra, então né? E como é que você veio parar em Tupã? Então, aí a última cidade onde nós morávamos era ali em Pirapozinho, na região de Presidente Prudente, né? E meu pai se aposentou lá
E ele tem uma irmã aqui em Tupã. E essa minha tia, irmã dele, insistindo e vem para cá, vem. A gente vinha muito para Tupã. Eu, desde a minha infância, da minha adolescência, eu tenho uma certa intimidade com Tupã porque eu passeava bastante na casa dos meus tios. E aí, quando meu pai se aposentou, de tanto minha tia insistir, aí nós acabamos mudando para cá. E desde 92 residimos aqui Então, desde 1992. 92, finalzinho de 91, Já é uma vida, né? Já é uma vida. E você é graduado em? Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Facate. Aqui em Tupã? Aqui em Tupã. Beleza. Sim. E hoje você exerce a função de coordenador da Associação Betel? Coordenador da Associação Betel. Entrei na Betel em 2005. Fui contratado lá pelo então pastor Aguinaldo, que foi um dos fundadores da Betel aqui em Tupã. E de lá para cá até hoje, nós estamos em 2018, estou lá. Entrei na área administrativa como assistente administrativo e hoje eu estou coordenando o projeto. Antes de eu conversar um pouquinho com a Lélia, o que é a Associação Betel e o que a Associação Betel faz? Então, na verdade, é um pouquinho... A história da Betel ela já vem desde meados de 1922. Então, já que é uma história longa, vou segurar você um pouquinho aí. Eu vi que você se empolgou em falar sobre a associação desde a sua fundação. Sim. Lélia, tudo bem, Lélia? Tudo bem, graças a Deus. E você, Lélia, da onde é natural? Eu sou natural de Tupã, mesmo. Tupanense, beleza. Saindo apenas para estudar e o restante aqui no município mesmo. Sua vida aqui. E você estudou onde? Eu estudei em Adamantina. Minha primeira formação eu fiz pedagogia. Sim. Depois fiz pós-graduação de psicopedagogia aqui na Facate. Aí os caminhos trilharam para o serviço social. E, na verdade, estou concluindo o curso de terapia familiar e de casal há poucos meses, então caminhando nessa área de família mesmo. A área de família. Sim. E você também está lá na Associação Betel? Sim. Quanto tempo? Eu estou lá desde 2002. Antes do Silas, então? Antes dele. Eu sou a funcionária mais antiga do projeto. A funcionária mais antiga. Isso. Estou lá desde o início. Desde o início. Desde o início. E, bom, eu já disse no início que vocês são casados, né? Sim. E como é que se deu esse amor, esse romance? Conta aí, vamos fazer um momento love. Como é que vocês se conheceram? E como é que vocês chegaram a se casar? Rapaz... Agora os dois pararam para pensar. Isso é complicado, os dois pararam para pensar. Eu entrei na Betel, a Lélia já trabalhava lá. Sim. Evidentemente eu me encantei por ela. Que beleza. E nós, graças a Deus, pertencemos à mesma igreja. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente, que a propósito a Betel pertence à IPI, né? E nós já pertencíamos à mesma igreja. E foi no dia a dia essa aproximação e dali nasceu... Vocês foram se conhecendo, sim, foi criando uma certa afinidade, né? E casaram-se, muito bom. Tem filhos? Temos uma filha. Que idade tem sua filha? A Lívia está com 11 anos. 11 anos. Muito bom. Parabéns a vocês, parabéns pelo casamento, parabéns pela Lívia. Vamos voltar então a falar da Betel. Sim. Tá. Vamos lá. Primeiro, a finalidade. Qual é a finalidade da Associação Betel? Então, na verdade é o seguinte, a Associação Betel, ela, como eu havia falado, ela é uma instituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ela nasceu em Campinas em 1922. Ela era, no seu início, ali, logo no comecinho, um orfanato denominado Lar dos Meninos, se eu não me engano. Depois, esse orfanato ele acabou sendo transferido para Sorocaba e hoje a nossa matriz fica em Sorocaba. A matriz da Betel se situa lá. E em Sorocaba também tem as Casas Lares, né? Que é uma casa de acolhimento nos mesmos moldes da Casa Abraço aqui de Tupã, lá é Casas Lares. Só que a Betel não tem só a Sorocaba e Tupã, tem várias unidades espalhadas pelo Brasil. Então nós temos em Botucatu, nós temos uma unidade em Prudente. Mas hoje deixou de ser um orfanato.
Não é mais orfanato, né? Tornou-se um abrigo. Tanto é que não existe mais essa nomenclatura Sim, orfanato. Não existe mais. Se tornou uma residência de acolhimento, digamos assim, em Sorocaba. Agora, por exemplo, em Prudente eles já trabalham com fortalecimento de vínculo. Então as crianças ficam lá no contraturno escolar, e em Natal tem uma escola, em Campinas o colégio presbiteriano, ele trabalha paralelamente com a Betel, né? Então ele carrega o nome da Betel também, então é um colégio particular lá. Botucatu é um colégio, e aqui em Tupã a nossa área de atuação é trabalhar com as medidas socioeducativas, né? Medida socioeducativa. Então, apenas para esclarecer, medida socioeducativa é quando um adolescente, um menor, ele pratica algum delito e ele é obrigado a cumprir certas medidas. Claro, não existe prisão. Antigamente existia juizado de menores, FEBEM, aquela coisa toda. Hoje, por determinação do juiz da infância e da juventude, ele passa a receber uma assistência. Seria isso? Um acompanhamento mais próximo, e é esse o papel da Betel. Sim. Quer falar alguma coisa? Isso. Então, o adolescente, ele comete um ato infracional, isso é feito um boletim de ocorrência, encaminhado ao fórum, ele é ouvido pela promotoria, e aí o juiz, então, mediante esse adolescente, a capacidade dele de cumpri-lo, aplica uma medida socioeducativa. Então, nós, da Betel, fazemos o acompanhamento da medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade aqui em Tupã. Aqui em Tupã. Isso. E hoje, quantos menores a Associação Betel está assistindo? 40 adolescentes. 40? Isso. É um número grande. É um número alto. Mas, pastor, sabe, quando Locke iniciou a Associação Betel, tudo bem que nós atendíamos alguns municípios da região. Já passamos de 100 adolescentes ali. 100 adolescentes 110. em medida socioeducativa. Isso. Em sua maioria do sexo masculino, uma faixa de 16 anos é a faixa etária mais alta que a gente tem. E quais os atos infracionais mais comuns entre esses adolescentes? É até interessante de relatar que no início do trabalho nós víamos mais furto, lesão corporal, né? E ultimamente a gente tem lidado bastante com o tráfico de drogas. Então, esse é o ato infracional mais praticado. O tráfico de drogas hoje é uma doença, né? É um câncer que cresce dentro da sociedade. Sim. E a gente tem acompanhado com o CMDCA, nós temos visto isso. Sim. Até porque o Silas também é membro do CMDCA. Sim. Nós temos visto isso, e na igreja também. Eu até gostaria de fazer um comentário. Há uns dias atrás, uma certa senhora veio participar de um dos nossos cultos, e ela me disse assim: olha, eu queria mostrar uma foto do meu neto do senhor. Então ela usava uma bolsa bem grande, ela colocou a bolsa sobre a cadeira, abriu, e eu percebi que dentro da sua bolsa havia muito talher. Talher, garfos, facas, conchas, com madeira. Eu vi aquilo, achei meio estranho, mas não vou perguntar. Ela podia dizer assim: o talher é meu, eu guardo onde quiser, né? Mas eu não disse, claro, evidentemente não disse nada. Depois que ela me mostrou a foto, ela disse assim: o senhor reparou que eu estou carregando aqui esses talheres? Aí ela abriu a bolsa e me mostrou. Ela disse: eu tenho que carregar tudo, porque do contrário, o meu neto furta para trocar por droga, para se utilizar nas drogas. Então eu tenho que carregar, que é a última coisa. E depois, numa visita à casa dela, ela me mostrou que eles não têm mais pratos. Eles fazem as refeições em latas de goiabada. Porque ela disse que lata de goiabada não vale nada, ele não troca. Se eu comprar prato, no dia seguinte some. Então, esse é um problema muito sério. É uma doença muito séria, as drogas. Agora, tem aquele, como é o caso desse menino, que eu sinceramente não me lembro a idade, mas ele é usuário e é viciado. Mas tem aqueles que estão sendo usados pelo tráfico como soldados do tráfico, não sei se é esse o termo, eles trabalham e evidentemente se tornam traficantes também, não é? Sim. Envolvidos com o tráfico? Popularmente dito aviãozinho, né? Aviãozinho. Nessa idade, quando ele é um adolescente, então ele é usado como um aviãozinho pelo traficante, enfim. Mas eu fico muito triste porque a gente vive numa sociedade muito complicada, muito complicada. É claro, não quero aqui defender ninguém, porque tá errado e ponto. Mas o olhar sobre esse menino,
geralmente de preconceito pela sociedade. Só que é a mesma sociedade que consome essa droga. Então é o filhinho do bacana que vai lá consumir, é o universitário que usa a cocaína. Então, ao mesmo tempo que a sociedade condena esses meninos e olha com preconceito, marginalizam mesmo, é a mesma sociedade que se utiliza da droga, né? Então é uma hipocrisia sem tamanho, isso me deixa muito chateado. Em todas as áreas. Há aqueles também que reclamam da violência, acham que as autoridades têm que fazer alguma coisa, mas o consumo de drogas também abastece financeiramente a violência. Financia a violência. Né? Então são consequências. É um círculo vicioso realmente e um círculo maligno, porque todos nós na sociedade sofremos em virtude desses problemas, né? Sim. E o que é que vocês prestam a esses menores? Que tipo de serviço, Lélia? Sim. Então, esse adolescente, ele fica um prazo, na medida de liberdade assistida, por no mínimo 6 meses, podendo ficar até 12 meses. E o adolescente de prestação de serviço à comunidade, o prazo máximo é 6 meses. Então, para cada adolescente é feito um plano individual de atendimento, considerando as necessidades daquele adolescente. Então, é visto caso a caso. Caso a caso. Sim, perfeito. Então, o que é basicamente a todos os adolescentes é a questão da documentação pessoal, o retorno à escola, a inserção em algum curso profissionalizante, e depois cada adolescente é analisado de uma forma individual. Então, a gente vê muito questões familiares, muitos conflitos, né? Então, isso é trabalhado juntamente com a psicóloga do projeto. Então, a gente faz esse acompanhamento desse adolescente juntamente com a família. Então, como o adolescente é um ser muito dinâmico, tem as questões hormonais aí em ebulição, né? Então, a gente tem uma proposta de trabalho bem dinâmica, né? Com músicas, com clipes, com oficinas, para atrair esse adolescente e dessa forma estar trabalhando as questões sociais, educacionais com esse adolescente também. Então, para cada caso, você precisa fazer uma planilha independente. Quer dizer, então, é muito mais complicado do que parece. Sim. Não é só pegar 40 adolescentes, colocar dentro de uma sala e dizer, olha, nós vamos cuidar de vocês. É muito mais complexo. Exatamente. No segundo bloco, nós vamos falar mais sobre isso, porque estamos chegando no final do primeiro bloco. E nós vamos ter um pequeno intervalo. Eu peço que você permaneça aí, aguarde um pouquinho. Nós vamos continuar ouvindo o Silas e a Lélia, aquilo que eles nos têm a dizer sobre a Associação Betel e esse trabalho que é tão importante na nossa cidade. Nós já voltamos.